A sexta e última edição de Powers of X começa no exato momento em que começou a primeira edição. Só que dessa vez finalmente descobrimos como a realidade de 1000 anos no futuro se conecta com o restante da história. Você imaginava que seria isso? Shazukara! Como nós já comentamos anteriormente, as edições marcadas em vermelho de Dinastia X trouxeram grandes reviravoltas para a nova realidade dos X-Men. A primeira delas revelou que a Moira era uma mutante com o poder de ressuscitar com todas as memórias das suas vidas anteriores. Mas ao fazer isso, ela basicamente reiniciava o universo ao seu redor. A segunda comprovou que a gente já suspeitava, que os X-Men que nós conhecemos hoje são clones criados em Krakoa que recebem um backup das suas consciências armazenadas no cérebro, o dispositivo do Professor X. E agora a última edição de Potências de X também estava marcada em vermelho, então nós já estávamos ansiosos esperando o que ia ser essa grande revelação que ia revirar o universo dos X-Men de cabeça para baixo mais uma vez. Bom, essa reviravolta não chegou a acontecer da maneira que nós esperávamos, ela com certeza foi bem menos estrondosa do que as que a gente teve anteriormente, mas ainda assim ela concluiu o arco do Hickman de maneira brilhante e preparou terreno para o alvorecer do X de uma forma que nós não víamos sendo tão bem construída nos X-Men há anos. Como eu falei, nós começamos a sexta edição de Potências de X do mesmo modo que a primeira edição, com o Xavier e a Moira se encontrando em uma espécie de festival. Só que agora que a gente já tem o contexto de tudo o que aconteceu ao longo da saga, algumas coisas chamam mais a nossa atenção. Na primeira edição, a Moira já tinha mencionado as cartas da sorte com a Rasputin, a Torre e o Cardinal, mas como nós nem conhecíamos esses personagens e não vimos tudo o que aconteceu com ele, isso acabou passando despercebido. Agora que nós já temos todo esse contexto, dá pra especular muito mais. Nem só especular, mas também perceber como é aquilo que eu já falei. O Hickman o tempo todo coloca as dicas, ele vai plantando as sementes do que é o final da história, do que ele já preparou pra gente. E se nós conseguirmos prestar atenção, todas as respostas já estão lá. A gente só não tinha a chave para decifrar o mistério. A primeira carta faz referência a Rasputin e reforça a ideia do seu retorno com a frase "a garota com um pé em dois mundos". Nós já especulamos que a Rasputin podia retornar, já que naquele momento em que ela foi exposta à estrela em singularidade do Xorn, ela podia ter sido transportada pelo contínuo espaço-tempo. Como essa edição não revelou onde ela foi parar, a gente vai ter que continuar lendo as próximas revistas do Alvorecer do X para descobrir o que aconteceu. Depois nós temos uma carta que fala sobre a Torre, que é o quartel-general do Nimrod na nona vida da Moira. Ela fala sobre o colapso e o renascimento, e já era uma pista de que os mutantes seriam derrotados, mas conseguiriam as informações sobre o Nimrod para Moira retornar para sua 10ª vida. E por fim, a terceira carta fala sobre o Cardinal, o cardeal perdido da última religião. Será que ele também tá por aí perdido no espaço-tempo? De qualquer forma, nós finalmente entendemos do que se trata a terceira potência de X. 1000 anos no futuro, quem tá preso naquela redoma não são os humanos como a gente pensava a princípio, mas sim os mutantes. E esses seres tecno-orgânicos e com a pele azul que clamam pela assimilação pela falange são uma espécie de evolução da humanidade. Tinha ficado confuso no começo porque o bibliotecário e o Nimrod fala sobre como o Homo sapiens quase destruiu todo o legado deles, e como eles mantinham aqueles seres presos na redoma como uma forma de lembrar o que quase os destruiu. Só que nessa edição nós descobrimos que essa é uma nova raça, uma evolução da associação entre humanos e máquinas, são os Homo Novissima, e por isso a princípio dava a entender que eles eram mutantes. E quando a humanidade está prestes a ser assimilada pela falange, o bibliotecário vai até a redoma revelar que os mutantes vão ser mandados para fora do planeta, já que com a assimilação pela falange, tudo vai ser destruído para ser transformado em dados. E isso acarretaria na morte dos mutantes também e na consequente morte
da Moira, o que resetaria aquela realidade e isso jamais aconteceria, ou seja, os humanos jamais seriam assimilados pela Falange nessa realidade se a Moira morresse. Sim, outra grande revelação dessa edição é que 1000 anos no futuro, a Moira ainda está viva e ao lado do Wolverine. E a sua longevidade é explicada por uma breve fala do bibliotecário, que fala como ele achava fascinante como eles tinham que lutar pela sobrevivência e como eles cuidavam um do outro, dizendo que era uma sorte que eles tivessem o mesmo tipo sanguíneo. Assim, o Hickman não precisa explicar como a Moira ficou viva por tanto tempo, tá implícito. Ela recebeu transfusões sanguíneas do Wolverine e com isso continuava viva, só que para isso ele também tinha que continuar vivo, já que essa transfusão sanguínea não deixava ela imortal, o tempo todo ela tinha que continuar recebendo o sangue dele, o que é bem poético, porque ao mesmo tempo em que o Wolverine é o responsável por manter a Moira viva, é ele também quem tira a vida dela pra mandar ela de volta pra sua nova vida. E é o que ele faz aqui mais uma vez depois de descobrir os planos da humanidade de ser assimilada pela Falange. E nós percebemos como a humanidade tem esse desejo de sempre ser superior. Surgiram os mutantes, os humanos inventaram as máquinas, os Nimrod, qualquer coisa que os colocasse em uma posição acima dos mutantes como a raça dominante do planeta. A partir do momento em que não era mais possível subjugar os mutantes, porque eles também começaram a evoluir, a humanidade começou a fazer os seus experimentos para dar origem aos seres super-humanos. Começaram a se criar híbridos entre humanos e máquinas. E foi assim que surgiu a raça Homo Novíssima. E agora, se a humanidade precisar abrir mão do seu conceito como indivíduo para continuar se sentindo superior, ser assimilado com a Falange, basicamente se tornar um com o Deus, e ter essa noção de que assim eles estão ganhando, que seja. É uma visão negativa e muito radical do Hickman sobre a humanidade, mas que faz sentido depois de tudo que nós vimos que a humanidade já fez para subjugar os mutantes. E com essas informações o Wolverine mata a Moira e põe fim à sexta vida da personagem. Então aquela vida da Moira que ficou oculta naquele documento revelado anteriormente era essa realidade de 1000 anos no futuro. O que faz muito sentido, porque logo depois disso, na sétima vida, foi quando a Moira se tornou uma assassina e começou a querer eliminar o Bolivar Trask, basicamente qualquer um que tivesse envolvido com o desenvolvimento de tecnologias para combater os mutantes. Só que ela percebeu que por mais que ela eliminasse essas pessoas, ainda assim essas tecnologias estavam fadadas a existir. Então ela se associou com o Magneto, se associou com o Apocalipse, qualquer coisa para conseguir levar adiante esses seus planos de fazer com que a mutandade sobrevivesse. Só que em todas essas vidas, ela sempre chegou no mesmo resultado. Os mutantes sempre perdem. E por mais que ela alterasse o modo como os eventos chegassem nesse destino final, outra coisa também nunca alterava. O Xavier sempre tinha uma visão otimista, ele sempre acreditava no convívio entre mutantes e humanidade. E essa era uma visão que a Moira tinha que destruir para conseguir ter uma abordagem diferente. E foi isso que ela fez. Aos poucos ela foi moldando o Xavier para que ele se tornasse um líder mais sombrio, mais capaz de fazer tudo pela sobrevivência da mutandade. Então não é a Moira dentro do corpo do Xavier, não é a Cassandra Cain, não é qualquer outra teoria da conspiração maluca que a gente estava levantando para justificar esse comportamento do Xavier, pelo menos por enquanto, né? Sabe-se lá o que vai acontecer no futuro. É o Xavier finalmente percebendo que a única maneira dos mutantes continuarem vivos é se impondo sobre a humanidade. Por mais que ele sempre tenha esse sonho de coexistência pacífica entre humanos e mutantes, os humanos não querem isso. A humanidade vai abrir mão da própria noção como indivíduo para que os mutantes não consigam ser a espécie dominante do planeta. E como eu falei, é bizarro isso, porque nós somos colocados ali como os vilões da história. Olha só o que a humanidade fez, olha só o que a humanidade é capaz de fazer para que os mutantes não consigam prosperar, só que ao mesmo tempo, os mutantes têm que tomar atitudes vilanescas, tem que ter essa visão mais sombria para que eles continuem existindo. Então a luta pela sobrevivência de cada um dos lados faz com que os dois lados se tornem vilões. Não tem um lado errado, um lado certo, um herói e um vilão. Cada um ali tá lutando pela sua sobrevivência. E por mais que o ideal seja a coexistência pacífica, pelo que é mostrado ali nos quadrinhos, não existe esse ponto de coexistência pacífica. E como a gente tá vendo a história do ponto de vista dos X-Men, nós torcemos por eles. Então olha só o Hickman fazendo a gente torcer para que a gente perca.
Então, por mais que, como eu falei, essa edição não revire as coisas de ponta cabeça, ela não desfaça o que aconteceu nas revistas anteriores, ainda assim ela mostra os bastidores do que tá acontecendo em Krakoa, o jogo de interesses por trás da reunião do conselho, o modo como o Magneto e o Xavier estão consumidos por esse ideal de sobrevivência e até mesmo deixam a Moira de lado em prol dos mutantes. Mas como a Moira, ao mesmo tempo, também tem os seus interesses. A Mística quer que a Sina seja trazida de volta à vida, mas o retorno de mutantes com capacidades precognitivas, ou seja, mutantes que podem ver o futuro, vai fazer com que todos os mutantes percebam que mesmo com essa nova abordagem, eles sempre estão destinados ao fracasso. E isso assusta tanto a Moira quanto o Xavier e o Magneto. E por mais que cada um esconda o seu segredo, por mais que cada um esteja planejando alguma coisa, no final das contas, todos estão lutando por um objetivo em comum. Então é interessante como nessa edição a gente tem basicamente uma grande colagem de momentos que nós já vimos acontecendo ao longo dessa saga, mas com essa bagagem que a gente adquiriu, a gente tem uma visão diferente sobre esses mesmos episódios. Então até aquele final doce da sexta edição de Dinastia X, com o Magneto olhando pra festa e falando, olha só o que nós fizemos, fica um pouco mais assustador quando a gente repara realmente tudo o que eles fizeram para chegar até ali e o que eles são capazes de fazer para continuar assim. E mesmo que esse seja o final de uma saga, é ao mesmo tempo um novo começo. Mas um começo onde tá tudo aberto, onde tudo pode acontecer. Por mais que exista uma aparente paz no Conselho de Krakoa, os interesses de cada um dos membros ali pode pôr tudo a perder. A própria Moira, ao ver que os mutantes não estão mais seguindo as orientações dela, e se ela resolve se revoltar contra os mutantes? Mas e aí? Ela não pode morrer, porque se ela morrer vai resetar tudo isso aqui? Que bagunça! E essa proximidade do Magneto com o Xavier? E se eles acharem melhor colocar as duas mentes em um corpo só, achando que isso vai fazer com que eles trabalhem melhor? E se a gente tiver uma nova versão do Massacre? E os planos do Senhor Sinistro, será que ele vai trair a Mutandade mais uma vez? Bom, aí já é tudo teoria. De qualquer forma, tudo que nós acompanhamos só reforça o quanto esse arco do Hickman foi brilhante e transformador para a história dos X-Men. Agora nós temos 6 revistas para acompanhar: X-Men, Marauders, Fallen Angels, Excalibur, Novos Mutantes e X-Force. E eu realmente espero que elas façam honra a tudo que foi construído nessa saga. Muito obrigado para você que acompanhou essa nossa jornada e comenta aí embaixo o que você acha que vai acontecer a partir de agora e o que você quer ver aqui na Legião dos Heróis. Lembra que esse aqui é um canal de comunicação de fã para fã e eu tô sempre ligado nas sugestões que vocês estão dando aí nos comentários. Aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. A segunda comprovou o que nós já suspeitávamos, que os X-Men que nós conhecemos hoje são clones criados em Krakoa. Bom, de qualquer forma, nós finalmente... Muito obrigado para vocês que acompanharam essa nossa Krakoa. Isso. E é a...